irmãos com a paz do Senhor, amém? Estava preocupado quando ele começou a falar de mente aí. Eu estou falando sobre a mente cristã. Eu falei, acho que Deus na minha vida, hein? Vamos lá. Amados, eu gostaria de ler com os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Amém? Versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé, nós lemos a palavra. 1 Coríntios 2, 14. Amém? A palavra de Deus, ela nos fala da seguinte maneira: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Pai amado e santo, nós acabamos, meu Deus, de ler a Tua palavra, Pai. Meu Deus, como nosso irmão já falou aqui, ó Pai. Ó Deus, que a nossa mente seja esclarecida, Pai, para que nós possamos compreender, meu Deus, para realmente, Pai, de acordo com aquilo, meu Deus, que a Tua palavra nos ensina, ó Pai, seguimos na nossa vida, Pai, de modo que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, de modo que o Teu nome seja proclamado, ó Pai, e outras pessoas, Senhor, possam ser esclarecidas também, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amado, pode sentar-se. Amém? Irmãos, interessante, porque o Ronei estava lendo aqui, e eu creio que eu não falei para isso que eu ia falar, né? E ele estava falando que Pedro, ele escreve essa segunda carta do mesmo modo como tinha escrito a primeira, para despertar, fazer lembrança aquilo que às vezes a gente já sabe. Eu lembro que um pastor, certa vez, ele pregando, ele disse o seguinte: gente, quem sabe isso? E começou a fazer várias perguntas acerca de princípios bíblicos, de coisas que Deus espera que nós façamos. Quem sabe precisa perdoar, quem sabe, e foi falando, quem sabe que é necessário a gente viver de uma maneira digna, e foi falando várias coisas. E aí todo mundo, né, ele perguntava, pessoal, todo mundo levantava a mão, pediu para levantar a mão quem sabia aquelas coisas que ele foi citando. E eu achei interessante que ele falou o seguinte: olha, quando nós pregamos, geralmente nós não falamos coisas novas, nós não inventamos a mensagem. E a grande questão não é nós sabermos mais, porque tem muitas coisas que, como cristãos, nós sabemos. O difícil não é saber, o difícil é praticar, o difícil é nós vivermos, o difícil é colocar em prática. Por exemplo, sabemos que precisamos perdoar, sabemos disso, mas quando a gente tem que perdoar, às vezes nem sempre é fácil pôr em prática. Sabemos que temos que amar. Verdade ou não? Se ama o irmão ficar do seu lado? Mas e quando aquela pessoa que às vezes você fala: Jesus, tem misericórdia? Não é fácil. Então a grande questão não é sabermos mais, mas é conseguirmos colocar isso em prática. Agora vamos lá, o que eu quero estar falando dentro desse texto. Tem outro texto lá em Romanos, capítulo 12, ninguém conhece esse texto, versículo 1 e 2, né? Muito citado, palavra, e diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está relacionando isso com isso que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Agora vamos pensar, amado. Paulo está escrevendo isso para que igreja? A igreja, quando ele fala da renovação, está escrevendo para a igreja de Roma, mas quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, né? Porque ela se discerne espiritualmente, mas aquele que é espiritual consegue discernir as coisas, compreender. Ele está dizendo que aquele que não conhece a Deus, aquele que não é convertido, ele às vezes não consegue entender. E isso é uma verdade. Eu não sei se é assim de ser com os irmãos. Eu, antes de conhecer ao Senhor, tinha muita coisa que eu não conseguia entender. Tanto é que depois que você se converte, parece que você lê a Bíblia e ela não é o mesmo livro que talvez você folheou ou leu antes de se converter. Porque quando você não conhece o Senhor, você não consegue compreender todas as coisas. Não sei se isso aconteceu com os irmãos. Se não, então é eu que estou em problema, né? Mas é dessa maneira. E aí ele escreveu nessa igreja, e é uma igreja abençoada, não é verdade? Igreja de Corinto, aquela igreja assim, todo mundo crente, todo mundo assim, compromissado, todo mundo ali, ó, gente fina. Infelizmente, não é assim. A gente, quando fala da igreja primitiva, teve muitas virtudes. A igreja primitiva foi uma igreja que teve virtudes, mas também teve problemas. E é igualzinha a nossa. É igualzinha a qualquer igreja, no decorrer da história. Com coisas boas, com qualidades, com defeitos. Porque ainda não está no céu. É só você ler lá em Apocalipse, meu amado, a carta das igrejas. Quando Jesus se dirige às igrejas, ele ressalta, tirando uma ou outra, né, que não teve nada assim, que falou de bom, né? Mas no geral ele ressalta qualidades, mas ele ressalta também aquilo que não está legal. E isso é a igreja. E a culpa disso é nossa, porque nós somos imperfeitos, não é de Deus. Tem qualidades. Agora, quando Paulo escreve nessa igreja de Corinto, se você for ler a sequência, você vai ver que no capítulo 3 vai dizer que é o quê? Ele vai começar a falar para aquela igreja: olha, meus irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Antes ele disse que aquele que é nascido de novo, ele tem a mente de Cristo. E aí ele se dirige a essa igreja, são convertidos, são pessoas que entregaram sua vida a Deus, mas que ainda não estão, vamos dizer assim, caminhando dentro daquilo que deveriam. Talvez não amadureceram ainda, talvez não entenderam ainda. Eles não tinham ainda entendimento. Por isso Paulo está escrevendo para instruir, para orientar, para assim, gente, vocês estão se achando muita coisa. A igreja era uma igreja abençoada, uma igreja onde havia manifestação de dons espirituais e tudo mais, né? E havia também aquele sentimento, talvez, de que eles eram alguma coisa. E Paulo fala: olha, eu não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não podia suportar. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E sabe por que Paulo diz àquela igreja que ela é carnal? Porque ele diz o seguinte: olha, havendo entre vós contenda, havendo entre vós inveja, dissensão, porventura não sois carnais? Então a ideia de espiritualidade muitas vezes é equivocada. Tem muitas pessoas que acham que ser espiritual é o camarada chegar, meus irmãos, ou a pessoa ter um linguajar, o evangeliquez. Conhece o evangeliquez? Tem o português, tem o inglês, tem o japonês, e no meio cristão tem o evangeliquez. A pessoa tem um linguajar cristão, mas é apenas o linguajar. Isso não reflete às vezes o entendimento. As pessoas às vezes elas podem achar que ser espiritual é algo que não é aquilo que Deus considera ser espiritual. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se vocês não têm amor, vocês podem ter dons, vocês não são nada. E ele fala isso lá na frente, nessa mesma carta. Ele fala dos dons e tarará, e fala: mas agora eu vou falar de um caminho sobre modo excelente, que é o amor. E ele começa a falar: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos anjos, não tivesse amor, nada seria ainda, que eu tivesse a fé e tal. Ele fala um monte de coisa, né? Se a pessoa tivesse dons, se tivesse fé, se a pessoa desse o seu corpo, se ela fosse altruísta, ela tivesse
quantas vezes nós não somos espirituais? Não é vocês que não somos, somos nós, incluindo eu, incluindo a minha pessoa. Agora, como é que nós podemos proceder como espirituais? Eu li lá em Romanos, capítulo 2, versículo 2, e 1 e o 2, mas é necessário haver uma transformação na nossa vida, não é isso que diz ali aquele versículo? Mas o que ele diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é que o negócio ficar só na mente, né? Pela renovação da nossa mente, ou seja, aquilo que vai mudando aqui no nosso entendimento, na nossa compreensão das coisas de Deus, isso tem que levar a uma transformação na nossa vida, ao ponto de que agora nós vamos começar a agir como pessoas que conhecem Deus, pessoas que têm a mente de Cristo. Então, alguns pontos que eu quero colocar aqui, e eu gostaria de perguntar aos irmãos. Olha, um ponto: muitos cristãos não têm, em suas atitudes, né, muitos cristãos não têm realmente demonstrado um pensamento com a mente cristã, um entendimento real. Será que isso é verdade? Ou mentira? Será que todos os cristãos têm compreendido? Quando Paulo fala que o homem espiritual consegue discernir, compreender, ou o irmão Paulo não usar o texto dele agora, dele não, né, que ele usou da Bíblia, né? Então, o texto que ele usou, quando Pedro fala ali, eu vos trago a lembrança, né? As coisas que já foram faladas na primeira carta, porque vocês têm a mente esclarecida, vocês têm capacidade de entender as coisas de Deus. Então, amados, vamos pensar, Paulo está falando que nós temos a mente de Cristo, mas dali a pouco ele começa a dizer àquela igreja que ele não pode falar a eles como espirituais. Por quê? Porque eles ainda não estavam pensando como deveriam pensar as coisas de Deus, ou acerca de Deus. Então, será que muitos cristãos pensam como cristãos? Será que muitos cristãos têm a mente cristã? Ou não tem diferença entre o que pensa um não crente e um crente? Eu peguei uma ilustração que eu achei interessante. Diz o seguinte: um cristão americano nos Estados Unidos, ele foi falar com um presidente de uma emissora de televisão que eu conhecia e tudo mais, tá? De uma das 3 maiores redes de televisão da América. E ele sugeriu para ele uma programação cristã. Sabe, fazer a programação de uma televisão, uma programação cristã, para cerca de, na época, mais ou menos 50 milhões de crentes, né? Hoje eu não sei quanto tempo faz isso, foi uma informação que eu já li faz um bom tempo, né? E é uma história, só que eles pegaram isso como ilustração, eu achei muito interessante. Então, mais ou menos uns 50 milhões de crentes no país tinha na época. Hoje eu não sei como é que está. Meio difícil saber quem é, né? E aí é interessante, ele sugeriu isso. Tá, foi feita uma programação cristã, né? E o filme, foi passado filmes cristãos, em comparação com filmes não cristãos, tá? Ou com programação não, assim, bíblica, um filme que foi passado em um certo horário chegou no 57º lugar, 57, né? No país com 50 milhões de crentes, ou seja, não tem muita diferença, né? Os crentes tudo assistindo outras coisas, por exemplo. Estou falando que a pessoa não pode assistir, mas não houve muita diferença do tipo de pensamento. Então não é uma questão de você oferecer mais material cristão, é uma questão de consciência da pessoa. A pessoa ela pode usar o seu tempo para estar, sei lá, se enchendo das coisas de Deus ou se enchendo de outras coisas. Isso é uma questão de consciência. Mas com essa ilustração, dá para nós pensarmos: será que as preferências, será que as escolhas daquelas pessoas que conhecem a Deus no mundo em que nós vivemos está muito diferente das pessoas que não conhecem Deus? Será? Será que nós acabamos manifestando na nossa prática de vida os mesmos valores? Talvez a gente não vai falar palavrão, né? Que tem gente que acha que ser crente não fala palavrão, não xinga, não bebe, não fuma, não faz isso, não faz um monte de coisa. Mas a pessoa ela pode
tudo isso, mas na sua prática de vida, não viver diferente de uma pessoa que não conhece a Deus. Ter os mesmos valores, ter as mesmas metas, ter os mesmos objetivos. E tem coisa que em si mesmo não é pecado, mas não é pecado, camarada, querer um bom emprego para sustentar a família. O problema é se isso se torna prioridade, tipo assim, olha, se puder eu largo o tempo da mulher para... Não, é problema, gente. Quando a pessoa valoriza outras coisas mais que as coisas de Deus, aí o negócio começa a ficar um pouco complicado. Por quê? Porque ela já não vai ter uma mente voltada para Deus. Então, olha, uma coisa interessante: quantas pessoas louvam, oram, cantam, pregam, se vestem e por aí vai como cristão, mas não pensam como cristãos. Isso que é importante. Às vezes a pessoa tem exteriormente o naipe, né? Hoje eu vi meio crente, né? Tô brincando. É que é Santa Ceia, Mas quantas pessoas, né? Às vezes tem, né? O estereótipo, né? Parece, exteriormente, ela parece cristã na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira disso, daquilo, mas a mente não foi transformada. Não pensa como cristão. E aí é que está o grande problema, meu irmão. Por quê? Porque Deus está olhando um pouquinho além dessa carta aqui, ó. Não é verdade? Ele está vendo um pouquinho mais. Você não conhece a mente, mas Deus conhece. Olha, Jesus Cristo certa vez estava ali junto com um grupo lá. Lembra que, eu gostei dessa história, ele entra lá na casa de Simão, foi convidado ali para um jantar, e o camarada lá recebeu ele mal mesmo, né? Não lavou os pés, não fez nada para ele. De repente aparece uma mulher lá, os irmãos conhecem a história, e ela começa a lavar os pés de Jesus, enxugar os cabelos, tudo. E Simão pensou: se esse homem fosse profeta, né? Com toda a religiosidade dele, fariseu, obediente à lei e tudo mais, mas será que ele tinha uma mente realmente temente a Deus? Uma mente voltada para Deus? Uma mente que conseguia discernir as coisas de Deus? Mas Jesus, conhecendo todas as coisas, isso é interessante, Jesus conhece a nossa mente. O que ele diz? Simão, tem que te contar uma história. E contou uma história para Simão. E falou: olha, uma pessoa que devia uma certa quantia, outra que devia também uma certa quantia. Uma devia muito, outra devia pouco. Ambas foram perdoadas. Qual Simão você acha que vai amar mais? Bom, Simão muito inteligente. Está vendo? O cristianismo tem lógica também. Jesus usou lógica. Não acha que o cristianismo é algo ilógico. Ele usou lógica. Vamos ver se ele é inteligente, vamos ver se ele raciocina, né? Logicamente, eu creio que a pessoa que devia mais vai amar mais, porque foi mais perdoada, né? E aí o que Jesus diz? Justamente, olha, quando eu entrei aqui, você não fez nada, você nem tratou bem, você não fez, né? Agora essa mulher, desde que eu entrei, ela não cessa de lavar os meus pés, beijar e tudo mais, não é? E ele começa a mostrar para Simão. O que nós vemos aí? Jesus não se impressionou com o farisaísmo, com a aparência de santidade, com a aparência de religiosidade, porque ele conhece aquilo que nós não vemos. Ele sabe o coração. Ele sabe o que vai no coração da pessoa, na mente. Então, amado, aqui é uma coisa muito séria. Muitos cristãos não pensam como cristãos, não agem como cristãos, ou às vezes podem até agir exteriormente, mas isso às vezes não reflete, não é reflexo daquilo que aconteceu lá dentro. Então é algo interessante, como que nós podemos então agir dessa maneira? Como é que nós podemos ter uma mente cristã? Como é que nós podemos ter a nossa vida transformada? Então nós temos que sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como é que nós somos transformados? Como é que nós renovamos a nossa mente? Como é que a nossa mente é limpa, purificada? Nós somos lavados. Não é interessante o que Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Palavra? Ele não diz isso? Que a palavra ela vem e ela começa a limpar, começa a mudar valores, conceitos, mas tem que ter um contato com a palavra. Nós temos que preencher a nossa vida com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, uma pergunta que eu faço: o que tem enchido as nossas mentes?
que tem enchido o nosso coração? Coração, mente, na Bíblia é praticamente a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que nós temos deixado entrar no nosso coração? Meu amado, se entra porcaria, o que sai? Sai lixo, sai porcaria. Se entra ódio, se entra raiva, se entra inimizade, se entra... O que vai sair? Não tem que sair. Por quê? A Bíblia diz que o coração fala do que... A boca fala do que o coração... A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? O que está cheio a nossa mente? Ai, pastor, mas às vezes eu tenho pensamentos ruins. Olha, o texto diz que você não pode impedir um pássaro de sobrevoar a sua cabeça. Mas se ele tentar fazer um ninho, você pode espantar. Às vezes nós não temos como impedir de vir um pensamento ruim, de alguma coisa vir sobre a nossa mente. Mas nós podemos rejeitar. Não, Deus, tira esse tipo de pensamento. Tente pensar coisas boas. Nós somos exortados a isso. Eu vou pedir para alguém ler para mim lá Filipenses 4:8. Quem pode ler para mim? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensar. Amém? Agora olha só, eu vou ler esse versículo, só que eu vou inverter a maneira de ler, tá? Vou fazer ao contrário. Finalmente, irmãos, tudo que é falso, tudo que é desrespeitoso, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é odiável, tudo que é de má fama. E aí vou pular só um pedacinho aqui. Seja isso que não ocupe a vossa mente. Já viu um ditado popular? Não está na Bíblia, ele vai falar para o senhor que está na Bíblia, hein? Quem já viu aquele ditado popular? Mente vazia, oficina do diabo. Alguém já viu esse tipo de ditado? Meu Marcos, não tem nada, pode ter certeza que alguma coisa vai entrar. E às vezes não é coisa boa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes como cristão nós temos uma mente que em vez de pensarmos coisas boas, pensamos coisas más. Verdade. Eu já até usei essa ilustração. O irmão viu lá o outro lá estacionando no patinho. Aí, tá? Aí lá, cara, patinho queijo. E aí não sabe, de repente vai lá e fala assim, escuta, eu vi você lá, então eu fui visitar o irmão, ele falou para estacionar ali, porque não tinha lugar. E aí? Mas já parou para pensar que a gente já pensou mal sem nem saber? Já parou para pensar que a gente tem uma mente assim meio... Nós temos a tendência de sempre pensar o pior. E nós temos que pedir para Deus, Deus nos ajuda a tentar pensar o melhor, investir no nosso coração, na nossa mente, em coisas boas. Não com coisas más. Sabe por quê, meu amado? Se a nossa mente começa a se encher com coisas más, nunca vai ter nada de bom. Nossa, não vai. Não é verdade? Já viu aquela pessoa que o marido chega assim para a mulher e fala: então, você fez sei lá, alguma comida lá e a mulher já fica brava, porque acha que ele está criticando a comida. Por quê? Você não gosta? Não, está perguntando. Já sei, está perguntando para falar. Que tem esse negócio? E a pessoa começa a brigar porque na sua mente ela já imagina que a pessoa fez aquilo, ou aquela pergunta para provocar, ou que nem a história do macaco. Sabe a história do macaco? Levantar carro? O camarada furou o pneu ali numa estrada, e aí no deserto ele viu uma luzinha lá no fundo, no sítio, o pessoal chegou lá, deve ter 14, essas coisas. Chegou lá e tinha um macaco emprestado para tocar a roda do meu carro. Ele tá aí pra mim. Ah, meu Deus, vai estar de noite. Se eu aparecer lá, o cara solta os cachorros, acha que é bandido. Ah, não, mas também não posso pensar que não. Se o camarada de repente começa a ficar bravo, pô, que essa hora de aparecer aqui, não sei. E ele foi andando assim, só pensando, né? As coisas ruins
acontecer, não sei o quê. Quando ele bate na porta, o camarada depois, olha, se você quiser emprestar um macaco, você empresta. Se você quiser emprestar um macaco aqui dentro, você faz o que você quer com esse macaco. E o camarada fala olhando pra ele, não está entendendo nada, velho, doido. Porque na sua mente, ele já foi só pensando coisa ruim. Essa foi uma maneira. Então é interessante, amado. Aquilo do que nós nos alimentamos, isso também vai sair das nossas atitudes. Se a pessoa ela só pensa o mal, ela só vai agir de maneira negativa. Então a Bíblia nos exorta a nós nos enchermos da palavra de Deus, nos enchermos do Espírito de Deus. A nossa programação determina a nossa produção, ou seja, aquilo que vai, que nem programa de computador, né? A gente quer computador, não é, mas você pode ver, se fosse computador seria mais fácil, né? Só dá para você retirar o que você colocou lá dentro, né? Não sei que é tudo vivo, né? Mas não é? Você coloca um arquivo, é esse arquivo que está lá dentro. É isso que vai sair de nós também. Aquilo que entrar, é isso que vai sair também da nossa vida. Agora, qual é a vantagem de termos a nossa mente transformada? A Bíblia fala que se nós permitirmos que a nossa mente seja transformada, nós iremos experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para ter a mente transformada, além da palavra, né? Olha, vamos ser sinceros, se a gente começar a ler a palavra, vai ter muita coisa que a gente vai ter que deixar Deus trabalhar. Jesus Cristo diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, né, venha do jeito que quiser. É assim? Não. Deve ser assim mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não é isso que diz? Se alguém quiser vir após mim. Então vamos pensar uma coisa. Conforme nós vamos ler a palavra, nós vamos ser confrontados com coisas na nossa vida que nós vamos ter que tomar uma decisão. Se nós vamos mudar, se nós não vamos mudar, se nós vamos permitir Deus agir naquela área, ou se nós não vamos permitir. Não é verdade? Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos. E o que ele faz com os ramos? Ele poda, ele limpa. Mas às vezes nós falamos assim: ai Deus, aqui não vai estar não. Deixa esse caminho, deixa. E nós não queremos que Deus trabalhe na nossa vida. Sabe o que acontece? A gente deixa de produzir tanto quanto poderíamos produzir. Não é verdade? Se você crê em Deus, Deus usa a sua vida. Mas se você deixa Deus trabalhar na sua vida, tá? Renovar a sua mente, para que você cada vez mais pense como cristão, seja cada vez mais cheio da palavra, você vai produzir mais ainda. Vai ter uma vida muito mais produtiva para o reino de Deus. Então é impossível, meu amado, nós produzirmos alguma coisa se nós não permitirmos que Deus trabalhe e não estivermos dispostos a renunciar. A gente olha para Pedro, para os apóstolos. Você vê lá Pedro que pregou aqui no Pentecoste, que depois foi usado por Deus ali, outras vezes, na casa de Cornélio. E aí você vai ver, Pedro era uma pessoa assim que não teve uma formação acadêmica, né? Como é que esse homem pode ser usado dessa maneira? É porque um dia, quando Jesus chamou, ele largou tudo, né? Dá para pensar? E Paulo fala isso também nessa carta, que não são muitos os sábios, os capazes que são chamados, mas Deus chama aquilo que não é. Deus não depende da nossa capacidade. Eu digo para os irmãos, um irmãozinho simples, que às vezes alguém pode não dar nada para ele. Olha, se você estiver fazendo isso, lembra do que eu falei ontem: considere teu irmão superior a você mesmo, mas que tenha um coração voltado para Deus, esteja disposto a deixar Deus usar a sua vida. Deus pode usar ele para produzir, para fazer diferença, para abençoar outras vidas muito mais do que às vezes um irmão capaz, que não se dispõe, que não permite Deus trabalhar, que não está disposto a renunciar à sua vida, que não está disposto a permitir que a sua mente seja transformada. Deus usa. É uma coisa de doido. É impossível, meu amado, um cristão se alimentar de porcaria e sair alguma coisa boa dele.
Às vezes, nós gastamos muito tempo, e quando eu falo nós, todos nós. Olha, eu pego um exemplo. Deixa eu perguntar, quem já sentou aqui na frente do computador? Olha aqui, olha. E aí ficou olhando uma coisa, olhando outra. Ficou tranquilamente, aí passou 2 horas. Ninguém? Até mais, bobear. Ou antigamente era televisão, se bem que hoje tem gente que assiste televisão ainda. Que hoje o computador o pessoal vê tudo, né? Mas não é verdade. Quantas vezes a pessoa senta na frente de um aparelho e fica lá e às vezes é um tempo que é perdido. Alguém já ouviu falar de David Wilkerson? Ele faleceu, né? Um pastor americano que ele desenvolveu um trabalho com drogados, né? E eu achei interessante, quando a gente foi na palestra, o Israel estava falando o seguinte, que ele chegava, acho que até, não sei se era da meia-noite, às 2, ele ficava e assistia televisão. Até que ele viu um jovem drogado e aquilo mexeu com ele. Porque ele gastava todo esse tempo assistindo televisão. É pecado? Não é que é pecado, mas e aí ele pôs no coração de começar a orar. Esse tempo que ele usava para aquilo, orar a respeito disso. Né? E é lógico, ele pediu direção de Deus. E depois que aconteceu, Deus levou ele a desenvolver um trabalho de recuperação desse tipo de pessoa, que até hoje tem abençoado. Já parou para pensar? Quantas vezes nós não preenchemos o nosso tempo com coisas que se nós, parece que é pouco, mas já parou para pensar? Aquele tempinho que ele decidiu então se focar em algo, Deus começou a mover e dali a pouco daí saiu um trabalho que realmente começou a fazer diferença na vida de outras pessoas. Às vezes, amado, nós não temos uma mente cristã porque nós somos focados em nós mesmos. Porque uma mente cristã vai nos levar a pensar no outro, como Cristo. Como é que será que é o pensamento de Cristo? Como é que Cristo veio aqui na terra? Qual foi a intenção de Jesus Cristo quando ele veio aqui na terra? Não era fazer parte do Pai, não era cumprir o propósito que Deus tinha para ele aqui, ele sabia o que ele tinha vindo. Não vai ser diferente na nossa vida. A igreja de Corinto recebe essa mensagem por quê? Porque apesar de ser irmãos, serem cristãos, havia muito problema lá. E as pessoas nas suas atitudes não estavam manifestando um caráter cristão. Mente cristã tem que se refletir no caráter cristão, o caráter transformado, em valores transformados. Isso, meu amado, só acontece se a pessoa permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Se ela começar a ter sede, fome da palavra de Deus. A palavra de Deus que vai trazer transformação. A palavra de Deus que vai trazer para a pessoa ali os princípios. Hoje nós estamos vivendo numa época em que há uma anorexia religiosa, espiritual. As pessoas não leem mais. É mais fácil você ver o que os outros escreveram. Se estiver ainda lendo coisa boa, amém. Se não, só Jesus, a causa. Às vezes as pessoas têm mais livros. Eu gosto muito de livro, mas uma coisa é fato: se não tomar cuidado, a gente lê mais livros do que a própria Bíblia. Podemos, devemos ler tudo aquilo que for bom. Às vezes a pessoa ela lê livros, mas por dentro a Bíblia. Tem pessoas que às vezes acreditam mais poder a um livro do que a Bíblia. Nossa, esse livro é tremendo. Depois que eu li esse livro, minha vida mudou. E a Bíblia está lá, né? A pessoa lê a Bíblia e não acontece nada. E a Bíblia é a palavra de Deus. Será que a pessoa está entendendo? Será que a pessoa está realmente sendo renovada a sua mente? Será? Será que tudo aquilo que ela está lendo também é bom? Ou alguns tipos de evangelhos que têm sido ministrados por aí tem que falar a verdade? Então, tem muita coisa boa sim, mas tem muita coisa ruim também. E eu não estou falando só lá fora não. Às vezes até mesmo no meio dito cristão, nem tudo que você ouve por aí é evangelho de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a Bíblia,
você precisa orar, estudar. Tem um louvor, não sei o que é, que louvor que a pessoa canta, Vitória tem sabor de mel. E as pessoas depois vão. Mas isso não reflete o espírito cristão. A gente gosta, eu respeito a pessoa, mas isso não reflete o espírito cristão. E a Vitória aí, quem ficou, vai falar o quê? É a mesma coisa que falar assim, agora, aqui, ó, quem falou. Isso não reflete o espírito cristão. Tem um fundamento bíblico. Então por isso que eu falo, tem muita coisa que se a pessoa não tiver conhecimento da palavra, ela tem aquilo como verdade, quando na realidade não é aquilo que a Bíblia está ensinando. Tá? Bom, quem conhece o louvor sabe do que eu estou falando. Então tem que tomar muito cuidado. E às vezes está no meio cristão. Tem pessoas que estão fazendo até bonequinho de si mesmo para vender. Pelo amor de Deus! Isso é idolatria, gente. Não, agora eu vou fazer o bonequinho do pastor Reginaldo. Né? Como eu não sou muito grande, né? Então pode fazer bem pequeno, que aí faz bastante unidade. Mas isso é bíblico. E as pessoas estão. Isso eu não estou falando uma realidade do Brasil. E quem está aqui sabe do que eu estou falando. Entendeu? Isso não tem fundamento. Gente, isso é absurdo. Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Aí eu fico perguntando, qual é a mente das pessoas? Será que na sua mente as pessoas não estão praticando idolatria? Adorando líderes? Adorando pastores? Olha, admirar uma coisa, tem pregadores que eu gosto, que pregam a palavra, mas são homens, como eu, como você, passíveis de falha. A gente tem que ter uma mente cristã para discernirmos. Paulo diz isso aqui nesta carta. Quando lá na frente, quando ele está falando de ter uma mente cristã, de discernimento e tudo mais, ele fala das divisões, e ele fala da gente que diz que é de Pedro, que é de Apolo, que é de Paulo, que é de Cristo. Né? E o que ele diz? Gente, quem sou eu? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Vocês estão com a mente aonde? Apenas servos de Deus, instrumentos. Eu plantei, Apolo pegou, quem dá crescimento é Deus. Se a gente tiver uma mente cristã, a nossa mente vai ser desviada para outras coisas, e não para a palavra de Deus, e não para o reino de Deus, e não para fazer a vontade de Deus. Né? Porque como que eu experimento a vontade de Deus se eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus? Está falando, né? Transformar-se pela renovação da nossa mente, vai experimentar isso com a coisa boa, agradável, perfeita, a vontade de Deus. Você experimenta a vontade de Deus, praticando a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas para isso você tem que ter uma mente transformada. Quem transforma a mente? O Espírito Santo, através da palavra de Deus que nós nos recebemos, transforma a nossa mente, que nós pensamos como crentes, agimos como crentes. Temos os interesses de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que Jesus fala: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí a nossa vida passa mais um tempo para baixo. E as demais coisas Deus vai acrescentar. As demais coisas Deus vai prover. Então, tudo necessário para nós prover, amado. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, e ele começa aqui falando sobre mente cristã, é porque era uma igreja mundana. E apesar daqueles irmãos, eu creio que eram irmãos, mas eles não pensavam como deveriam pensar e nem agiam como deveriam agir como cristão. Meu amado, você sabe que às vezes você leva anos para falar, para conquistar a confiança de uma pessoa, para apresentar Jesus, mas para você chutar tudo pro lixo, basta uma palavra, basta uma atitude e você pode perder tudo aquilo que você fez. Sabia? Zé, fala o amor de Deus para alguém, falando. Passa ali, nossa, e eu estou com uma pessoa. Nossa, suporta essa pessoa. Acabou, meu, você falou? Você não manifestou uma atitude cristã. A pessoa está doida para que os filhos venham para a igreja. Ela fala, nossa, tem uma irmã lá que, pelo amor de Deus. Ah, é? O filho vai para a igreja? Mente cristã se reflete
atitudes cristãs. Nós temos que pedir a Deus graça para pensarmos como cristãos, para agirmos como cristãos, para que a nossa vida faça a diferença. É fácil, irmão? Lógico que não. Porque tem hora que a gente tem vontade de agir diferente. É o que você faz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Não é isso que diz lá em Colossenses? Fazei, pois, morrer. Deus vai ajudar, mas tem coisa que você vai ter que fazer. É que nem a história do bêbado, que eu vou contar ali de novo, que passou ali, viu uma moça saindo do cemitério ali, né? Na foto. Aí aquele corpo lá, me tira daqui, eu não estou morto não. O cara tá bêbado, passando lá. Aí ele olhou, foi lá, aí ele começou. Tá morto sim, tá mal enterrado. Olha, eu estou usando essa ilustração para dizer o seguinte: a nossa carne é que nem esse morto. E às vezes ele quer sair para fora. E aí, você não precisa beber, tá? Mas você pode dizer a mesma coisa: você está morta. Só não está enterrado direito, inteira. Faz morrer. Se nega. Aí tem aquela questão de igreja, se negar. Às vezes a tua vontade, o irmão fez isso. Nossa, eu vou falar para todo mundo que irmão tranqueira. Você vai ganhar o quê? Além de você perder aquele irmão, quem vê, nossa, e é irmão, hein? Imagina se não fosse. Misericórdia. Não vai falar misericórdia porque não é crente. Mas se fosse, falaria. Então, meu irmão, nós temos que pedir graça de Deus para sabermos como agir. Temos que ter uma mente cristã. Temos que pensar como é que Jesus Cristo agiria. Como é que Ele espera que eu venha agir. Porque isso faz diferença, meu irmão. Uma das coisas que tem dificultado o Evangelho alcançar outras pessoas é quando alguém olha para a gente e não vê nem mente, nem atitude, nem nada de crente. E aí fica difícil de fazermos alguma diferença. Paulo escreve para essa igreja, porque imagina se ele não corrige isso. Imagina se essa igreja entende que pode viver de qualquer jeito, que tudo que faz é normal, que pode ter briga, que pode ter contenda, que pode ter divisão, que pode ter inimizade, que pode... Então isso deixa de ser igreja do Senhor Jesus. Não é verdade? Quem é que é responsável, meu amado, pelo bem-estar da igreja? Bom, Deus cuida da igreja, né? Mas os relacionamentos, olha, eu, como parte da igreja, eu tenho que entender, eu também sou responsável para que a igreja caminhe com saúde. Como? Eu também preciso ter saúde espiritual. Eu também preciso conhecer as escrituras, eu também preciso me alimentar, para eu realmente ter uma mente transformada, para eu ser transformado, para que realmente eu faça a diferença, para que eu seja bênção na vida de quem está aqui dentro. Porque, meu amado, se eu conseguir ser bênção na vida de quem está aqui dentro, eu vou conseguir ser bênção na vida de quem está lá fora. Mas se eu não conseguir ser bênção nem para quem está do teu lado aqui, que é irmão, e que supostamente, né, nós temos que perdoar e amar, como é que eu vou ser lá fora? Tem como? Agora somos falhos? Somos, todos nós. Se alguém achar que não é pecador, não. Por isso que eu admiro Neemias, Daniel, quando eles vão falar com Deus. Eles não dizem: esse povo tudo tranqueira, eu estou aqui, culpa dele. O que eles falam? Senhor, nós pecamos, eu faço parte, eu também pequei, eu também sou responsável. Nós somos, meu amado. É que nem um casal. Não tem problema, os dois são culpados. Não importa quem fez mais, quem fez menos. Os dois são culpados. Na igreja também. Nós não podemos achar que os outros são e nós não somos. Todos nós somos responsáveis. Todos nós fazemos parte do corpo. Todos nós temos que ter a nossa mente trabalhada, transformada, para que a nossa vida faça a diferença. E como é que nós vamos ter essa mente transformada? Olha, é o que Pedro disse, e eu espero fazer isso bastante vezes, mesmo que eu seja repetitivo. Paulo diz o seguinte, que ele não cansa de falar as mesmas coisas. Não cansa? Não, ele não cansa. Ele continua falando as mesmas coisas. Mas ali onde nosso irmão leu, foi 1 Pedro, ou 2 Pedro, não lembro agora quando ele leu. 1 Pedro. Primeiro, né?
Segundo? Isso aqui. Capítulo 3. E ele fala, olha, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar a lembrança, a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Então, meu amado, como é que nós vamos manter a nossa mente? Constantemente nos lembrando, constantemente nos enchendo, constantemente trazendo a memória, trazendo a nossa memória, né? E quanto mais a gente faz isso, mais isso vai ficando fixado na nossa mente. Eu dou aula na escola de matemática. Os alunos às vezes acham que a gente é muito inteligente, né? Mas não é, meu amado. Você imagina você fazer 5 anos, 6 anos, você está batendo na mesma, né? O mesmo conteúdo, é lógico, cada turma é diferente. Chega uma hora, meu amado, você já sabe o negócio, assim, o negócio está encalacrado na sua mente, está fixado, né? Tem conteúdo que eu nem preciso do livro, não é que o livro não é importante, não, se eu fosse passar, por quê? O negócio já está aqui, ó, de tanto que você está fazendo aquilo, de tanto que você tem contato com aquilo. Mano, é a mesma coisa. Pode ser, lê, estuda, relê, estuda. Vai chegar uma hora, Deus espera que chegue essa hora, que isso aqui esteja assim, ó, enraizado de tal jeito, que a hora que você pensar e sair fora, você vai lembrar daquele negocinho lá que está enraizado. Cuidado, você está saindo fora, não é desse jeito. Porque está lá, na sua mente. A hora que você pensar em não perdoar, aí é aquele texto, perdoar. A hora que você pensar em pagar o pau pelo mal, aí vem aquele texto que está lá, né, na sua mente. Olha, não vos vinguei, não paguei. Isso aqui está enraizado, tua mente está cheia da palavra de Deus. Isso vai te refletir, vai refletir nas suas atitudes, vai refletir na tua maneira de viver. E meu amado, uma mente transformada se reflete em atitudes transformadas, é um instrumento de Deus para trazer transformação sobre nós na vida de outras pessoas. Na verdade, se você tem uma mente transformada, você tem atitudes transformadas, você vai agir de maneira diferente, e isso é um instrumento de Deus para produzir transformação na vida de outras pessoas. Por isso eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e você pudesse perguntar-se mesmo, usando aquele versículo de Filipenses, capítulo 4, e eu vou fazer uma pergunta e você vai refletir nessa pergunta e você vai orar. E a minha pergunta é: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento ou a vossa mente, algumas versões. E a minha pergunta é para você e eu nesse momento orarmos. Isso tem acontecido na sua mente? É isso que tem ocupado a nossa mente? Você pensa em você, quando você pensa em Deus, quando você pensa nos seus irmãos, quando você pensa nas pessoas que estão lá fora, o que tem ocupado a sua mente? Você pensa acerca das pessoas, da palavra de Deus? O que tem sido cheio a nossa mente? E aí nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha renovar a nossa mente. Devemos colocar fome, sede pela palavra dEle, fome e sede por buscar a Ele, por orarmos, desejo de sermos bênçãos na vida das pessoas, aqui dentro, amado, lá fora. Meu amado, não espere as pessoas serem bênçãos na sua vida. Decida você ser bênção na vida das pessoas. Não espere as pessoas te amarem. Ame as pessoas.
E isso vai voltar para você. Não espere ser compreendido primeiro, compreenda. Deus vai voltar isso para você. Não espere receber algo. Dê em primeiro lugar. Faça. Nós não fazemos para receber. Não é esse o espírito cristão. Mas a Bíblia ela é bem clara. E ela diz que tudo quanto o homem semear, certamente isso ele irá colher. Por mais que você não deva fazer com esse intuito, não, vou amar para ser amado, vou plantar para isso. Não, vou fazer porque é o que Deus quer, porque é o que Deus espera, porque é isso que eu quero na minha vida. Mas, meu amado, não existe nada que você não faça que não tenha consequências na sua vida. E quando você ama, certamente você vai ser alvo do amor de Deus. Quando você perdoa, certamente você vai ser alvo do perdão de Deus. Quando você se dispõe a ser bênção a outras pessoas, certamente a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Não porque merece, não porque tem que ser, não, meu amado. É uma consequência. E ainda que nesta vida a gente não receba nada, meu amado, Deus ele tem reservado para nós um lugar na presença dele. Porque a Bíblia nos diz, e Paulo nos fala, que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que nós há de se revelar. Eu digo para você, meu amado, vale a pena você permitir que Deus renove a sua mente, que Deus transforme a tua vida, que comece de nós, não dos outros, de mim, de você. Isso vai se refletir na vida dos outros também. Meu Deus, nós estamos na tua casa, Pai, esta noite. Pedimos a Ti, meu Deus, e o Teu Espírito Santo, ó Pai. Ele tem liberdade, meu Deus, de agir na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, ó Pai. O Senhor conhece os nossos pensamentos, Pai. E, meu Deus, aquilo que não procede do Senhor, ó Pai, que não tenha lugar, Pai, na nossa mente, ó Pai. O Senhor nos deu um coração, meu Deus, segundo o Teu coração, Pai. E isso que nós lemos, Pai, aqui na Tua palavra, Pai. Ó Deus, isso faça parte, meu Deus, da nossa vida, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser transformados cada dia, Senhor, pela renovação, Pai, do nosso entendimento. Não permita, meu Deus, que nós venhamos ser, Pai, pessoas, Pai, carnais, infantis. Mas dá crescimento, ó Pai. Nós sabemos que o crescimento, meu Deus, ele vem, Pai, pelo contato com a Tua palavra, meu Deus. Permitir, meu Deus, que a Tua palavra entrar na nossa vida, Pai, e ela produzir, meu Deus, tudo aquilo, ó Pai, que deseja, Pai, do Teu coração, Pai. Meu Deus, nos dá fome, nos dá sede, ó Pai, nos dá o desejo, meu Deus, cada dia, Pai, de conhecermos mais o Senhor, de nos enchermos mais, meu Deus, as coisas que o Senhor tem preparado, meu Deus, para a nossa vida, Pai. Para que não só na nossa mente, ó Pai, mas também nas nossas atitudes, Pai, o Senhor, meu Deus, seja manifestado, para que as pessoas que estão ao nosso redor também possam conhecer, serem transformados pelo Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Vivemos num mundo, meu Deus, onde as pessoas, Pai, mesmo dentro da igreja, Senhor, muitas vezes têm vivido como aqueles que estão lá fora, Senhor. Ah, meu Deus, não permita, Pai, que essa seja a realidade da nossa vida, Pai. Mas que nós possamos viver, Senhor, com pessoas que foram transformadas, pessoas que possuem realmente uma mentalidade cristã, Senhor. Meu Deus, tu sabes das necessidades, das dificuldades, as lutas de cada um que está, Senhor. E nós não somos perfeitos, não, Senhor. Somos falhos, Pai. Por isso oramos ao Senhor, meu Deus, pedindo-nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. E que Cristo ele seja manifesto, Pai, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, meu Deus.
cada dia da nossa vida, Pai. É que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, nós vamos passar por um momento da ceia. A palavra de Deus nos fala ali em 1 Coríntios. Paulo ele nos fala sobre a ceia, capítulo 11, versículo 23. Eu falei sobre mente cristã, se reflete em atitudes cristãs. E é interessante quando Paulo ele escreve esse texto aqui da ceia. Ele escreve isso por quê? Porque aqueles irmãos que se reuniam para ter aquele momento de comunhão, eles não se reuniam e tinham uma comunhão adequada, porque havia aqueles que tinham, havia aqueles que não tinham, e às vezes os que tinham se importavam com aqueles que não tinham. E Paulo disse a eles: olha, vocês se reúnem para se alimentar, o que está acontecendo não é a ceia dos Senhores. Por quê? Porque as atitudes que eles estavam tendo não eram atitudes que refletiam a mentalidade cristã. E aí ele escreve, a partir do versículo 23, explicando realmente o que é a ceia do Senhor. Ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por cá entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Bem, Paulo ele explica ali a razão da ceia, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Jesus, meu amado, ele não morreu para a gente viver se nada tivesse acontecido. Não é verdade? Jesus morreu, meu amado, por causa dos nossos pecados. Jesus morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, para que Deus perdoasse os nossos pecados, e não só perdoou os céus. Lógico que a gente sabe que nós temos acesso ao céu por causa disso, mas nós ainda não estamos no céu, nós ainda estamos aqui na terra. Então, enquanto estivermos aqui, nós temos que manifestar uma vida que realmente glorifica ao nome do Senhor. Por isso, quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós, da sua morte, da sua ressurreição, que um dia Ele vai voltar a buscar os seus, a buscar a sua igreja. Todos que subirem. Quem da igreja vai ficar? Da igreja mesmo, da igreja de verdade. Eu falo da igreja aqueles de verdade, por quê? Porque quem realmente está na igreja não tem uma mente cristã, como que pode ser cristão? Mas aqueles que verdadeiramente tiveram uma mente cristã, verdadeiramente com coração, não estou falando perfeito, pode ter certeza. Porque se vier, essa pessoa estará comigo. Amém? Nós vamos orar pelo pão, pelo vinho. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti, meu Deus, nesta noite, ó Pai, esses pães, esses cálices, meu Deus, que nós sabemos, Pai, que são símbolos, Pai, do corpo, do sangue, meu Deus, de Jesus Cristo, ó Pai, vertido, ó Pai, naquela cruz, por nós, Pai. E sabemos, meu Deus, que a razão desse sacrifício, ó Pai, o amor de Deus por nossas vidas, não foi o nosso merecimento, não foi porque somos bons,
Não foi, meu Deus, por nada, Pai, que pudéssemos fazer, Senhor. E nessa noite nós somos gratos, Pai, agradecemos ao Senhor, ó Pai. E pedimos, meu Deus, a Tua bênção, Pai, sobre esses elementos, ó Pai. E também, meu Deus, quadrinha, Pai, nesta noite, para os nossos corações, Pai. Para que nós venhamos não só participar da ceia, meu Deus, um coração, meu Deus, voltado para Ti, Senhor, um coração arrependido, mas com desejo, meu Deus, de ter uma vida, Pai, que venha refletir cada dia, Pai, o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.